administrativa, né? Quem é que pode? O agente público. Quais são as improbidades administrativas possíveis? Aí basta ler o artigo 9º, o artigo 10, o artigo 10A e o artigo 11 da Lei 8.429 de 92, e quem pratica esses atos administrativos está sujeito às sanções lá do artigo 12. Tranquilo, né? Qualquer pessoa pode denunciar a prática da improbidade administrativa, está previsto no artigo 13, né? O artigo 13 da Lei 8.429 de 92. Qualquer pessoa, mas importante é o seguinte, né? Que quem for acusado, o agente público que for acusado, por isso que nós falamos isso no início da aula, qualquer acusado, ele terá um direito. Qual é o direito constitucional que vai ter esse acusado da prática? Oi? Devido processo legal. Mas qual é o direito que ele tem dentro do devido processo legal? Exatamente, essa é a mentalidade que nós temos que ter. Essa é a mentalidade. Ele vai passar pelo devido processo legal do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, quando diz que ninguém pode ser privado dos seus direitos ou da sua liberdade, nem dos seus bens, sem o devido processo legal, e ele então terá direito. Por isso que existe a balancinha, né? A balancinha, ele terá direito de colocar lá na balancinha todas as provas que ele tenha para comprovar que ele não praticou um ato de improbidade administrativa. Isso é um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que é o princípio da oportunidade do contraditório e da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. Tranquilo? Entenderam, então? Nunca ninguém vai ser julgado por improbidade administrativa, mesmo no processo administrativo, sem ter a oportunidade de se defender, né? O direito de defesa, isso é importante, como está previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. E isso é que faz o advogado, né? Advogado não defende bandido. Advogado não defende estuprador, advogado não defende ladrão, não defende estelionatário, advogado defende a lei, defende principalmente o direito fundamental que está assegurado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, é verdade? Então, todos os acusados, seja no âmbito civil, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito criminal, ou seja, quando ele pratica uma infração administrativa, quando ele gera um dano à administração pública, quando ele gera um ilícito civil ou infração civil, que ele gera um dano à pessoa ou ao patrimônio, ou quando ele gera uma infração criminal, quando ele gera um dano à sociedade, ele terá direito, então, ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. Ele não pode ser condenado pelo Estado, dentro do direito que o Estado tem, do ius puniendi, né? Ele não pode ser condenado sem ter o direito de se defender, né? E aí o senhor já deve ter escutado em várias palestras sobre direitos humanos, né? Conforme prevê o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, é um direito supralegal, muito em moda falar sobre isso, né? Então, vejam que toda a sanção, seja ela por uma prática de infração administrativa, seja ela por uma prática de infração civil, ou seja ela pela prática de infração criminal, tem um objetivo, que o objetivo é reeducar, ressocializar e reintegrar essa pessoa. Então, toda a sanção, quem pratica, por exemplo, improbidade administrativa, vai sofrer aquela sanção lá do artigo 12 da Lei 8.429, aquelas sanções que estão lá previstas com essa finalidade, que é a finalidade de reeducar, ressocializar e reintegrar a pessoa. Então, essa é a finalidade da sanção. E o direito se preocupa, o Estado não é um Estado vingativo e nem pode ser vingativo, né? O Estado tem que ser proporcional, e a proporcionalidade está exatamente nesse objetivo da sanção, que é exatamente reeducar, ressocializar e reintegrar, ou seja, ensinar o agente público que ele tem que ser honesto, né? Que ele tem que respeitar a vontade da sociedade e que ele tem que demonstrar eficiência no exercício da sua função pública.
Isso é improbidade administrativa. Professor, aquela lei que você mandou lá no grupo, a 14.2018, aquilo foi aquilo foi ontem, né? Que foi aprovada, foi sancionada ontem, nos termos do artigo 66 da Constituição Federal. Era o projeto de lei 6.610 de 2019, onde foi sancionada a lei dos cachorrinhos, né? Eu achei que já disse. Eu achei que já estava. Mas aquela lei ali, exemplo do que o senhor falou da lei 488, 455, que altera a lei complementar 114 aqui do Estado do Acre, também é falha, né? Que deveria prever ali a castração, né? Para castrar esses cachorros que andam na rua. O cachorro que anda na rua e gato que anda na rua tem que ser castrado, que aí não vai produzir outros, né? Já que o ser humano não pode ser castrado, pelo que prevê o artigo 226, parágrafo 7º da Constituição, claro que é brincadeira, não é verdade? O artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal, aliás, 227, parágrafo 7º, diz que não pode, o Estado não pode interferir, né? Impor, por exemplo, tem países onde o casal pode ter um filho só, né? Tem países que o casal ganha, se tiver só um filho, ganha um salário, né? Pode ser submetido na intervenção para o médico. O artigo 15. Artigo 15. Sem seu consentimento. No caso, o caso é legal, né? Porque ele está submetendo a pessoa a uma intervenção cirúrgica. Mas não pode. Mas não existe a permissão legal para esse tipo de ato. Porque a lei, digamos assim, a lei 9.434, é a lei que trata do transplante de órgãos, né? Lei 9.434 diz que tem que ter autorização. Aí sim, aí é uma permissão legal, né? Mas nesse caso é uma vedação constitucional quanto à administração da família. O casal é que decide quantos filhos ele vai querer ter, né? Então não existe uma limitação, como tem em país. Tem país aí que o casal ganha um salário quando tem só um filho. Tem outros países que não pode ter o segundo filho, senão o Estado retira da posse. Exatamente. Porque, na verdade, aqui no Brasil nós temos aquela permissão ao aborto, né? Como prevê o artigo 128 do Código Penal, é o caso de perigo à vida da mãe, se é produto de estupro, ou nenenzinho anencéfalo, né? Como prevê a ação de descumprimento de preceito fundamental número 54, e tem uma decisão do STF, é o recurso é o HC, um habeas corpus, o habeas corpus 124.603, que permite o aborto até o 3º mês, né? Então, é para respeitar o livre-arbítrio da mulher, ela que decide se ela vai querer ou não, né? Mas eu não vejo isso na prática, nunca vi isso em lugar nenhum, mas existe essa decisão aí, que é até interessante para que os senhores leiam, que é um habeas corpus ou um recurso extraordinário. Agora me deu um branco aqui, número 124.603 ou 306. Agora me deu um branco. Mas anotem os dois e pesquisem, né? 124 306. 124 306 é o habeas corpus que o STF decidiu que cabe uma 4ª forma de aborto aí permitida, que é até o 3º mês de gestação. Então, existe realmente. O brasileiro, por exemplo, tem agora a discussão que reina agora, se pode obrigar não a vacinar, né? Pelo artigo 15 da Lei 10.406 de 2002, a grosso modo, como falou o colega, ninguém pode ser considerado a tomar vacina, ninguém pode ser obrigado, né? Ao contrário, né? Eu só tomo se eu quiser. Então, mas existe aí a questão daquela herança lá do Thomas Hobbes, no livro Leviatã, que diz que o interesse público sempre deverá prevalecer sobre o interesse privado, né? Então, na verdade, o que está reinando agora é isso, que a vacina ela passou a ser o interesse público, né? Interesse da sociedade. Então, fica essa discussão. Sempre teremos essa discussão. Já ouviram falar, já leram Miguel Reale? Né? Já leram, qual é aquele que veio aqui na FAMETA ano passado? Como é que é agora esqueci o nome do
Alexis, Robert Alexis, né? Se puderem ler aí alguns textos do Robert Alexis, ele sempre coloca essas questões. De um lado, eu tenho o direito de ir e vir, no artigo 5º, inciso 15. Do outro lado, eu tenho o direito de propriedade.